Aconteceu, galera. Aconteceu. Neymar Júnior é jogador do Santos Futebol Clube. Não anunciado, mas ele chegou. Antes de começar o vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos embora para essa resenha da maior contratação do futebol brasileiro desde o Ronaldo em 2009 pelo Corinthians. Essa é a minha opinião. Midiaticamente, o Neymar é a maior de todos os tempos do futebol brasileiro. Vai chegar para ser a estrela mor dessa seleção de estrelas, dessa constelação que está se formando no futebol brasileiro. Cara, quem diria, hein? Campeonato Brasileiro com Memphis Depay, com Neymar, com Oscar, com o Flamengo estrelado, com muito bons jogadores, com o Cruzeiro estrelado, com Hulk. Caramba! O futebol brasileiro, a Liga do Brasil tá chegando um patamar acima. Tá inflacionado? Tá, mas tá chegando num patamar acima e o Neymar vai ser a cereja do bolo. O Neymar vai chegar no Santos, a gente não sabe ainda por quanto tempo ele assinou. A informação é, rescindiu com o Al Hilal, então ele está livre para assinar pelo tempo que for preciso para ele. Aqui, ó, você está vendo as camisas, aqui, tá vendo as camisas de Barcelona, Seleção Brasileira e Paris Saint-Germain. Se você tiver uma camisa do Al Hilal e do Santos quiser mandar para mim, eu aceito, tá? Para crescer a coleção aqui dos mantos do Neymar. E ele chega para o Santos, agora vamos falar de bola, em um momento que ele precisa se provar. O Neymar veio de uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ele está há 1 ano e alguns meses sem jogar, sem conseguir ter sequência, sem potência, que a gente acompanhou nos treinamentos dele nessa volta. A gente via que ele estava sem potência, e a fala do Jorge Jesus é um reflexo disso, é uma certeza de que o Neymar não está em condição física para competir no mesmo patamar no futebol árabe, que dirá no futebol brasileiro. Mas voltar para casa para ele é importante. Para ele se recuperar fisicamente, para ele recuperar a confiança, e o Santos vai ser o melhor lugar disso possível. Ele avisou que um dia ele voltava, e ele vai voltar para o Santos, que é a casa dele, é o lar do Neymar, é da onde ele surgiu, é onde ele é amado, e ele precisa desse afago, ele precisa desse carinho nesse momento, porque ele precisa se provar. Se ele fosse para qualquer outro time do planeta, ele não teria o carinho para conseguir se provar, ele não teria o conforto de casa para conseguir se provar. Só que o Neymar vai ter que chegar aqui no Brasil, vai ter que jogar. Ele não vai jogar só com um nome, ele pode cortar caminhos por ser o Neymar Júnior, mas ele vai ter que jogar. Para ele readquirir essa confiança, para ele readquirir ritmo, para ele readquirir condicionamento físico, para ele evitar lesões que são normais no pós-cirúrgico de LCA, para tudo isso ele vai ter que jogar. E o que o Neymar quer do Santos? Hoje eu penso que o Neymar precisa menos do Santos do que o Santos precisa dele. Hoje o Santos precisa muito mais do Neymar. Mercadologicamente falando, o Santos precisa mais do Neymar do que o Neymar precisa dele. Óbvio que o Neymar precisa muito do Santos nesse momento. Eu estava falando sobre isso. O Neymar precisa do Santos para ser esse lar, para ser essa retomada na carreira, para ser talvez a casa dos últimos grandes momentos da carreira dele, de um cara que foi um fenômeno, de um cara que é um absurdo, do cara que talvez magicamente ali está num patamar do Ronaldinho Gaúcho. Dos que eu vi, talvez até mais mágico em determinado momento, porque era mais objetivo. Enfim, não quero entrar nessa discussão. Mas ele precisa dessa volta. E o Santos precisa muito dele. O Santos está no momento de clube que volta de uma Série B, que passa por uma desconfiança danada, desconfiança da nova comissão técnica, desconfiança dos jogadores que ficaram, desconfiança dos jogadores que estão sendo contratados. A torcida já está pressionando o Caixinha, que não consegue vencer, que não consegue ter resultado. O Neymar pode ter um papel de mudança de ânimo para esse Santos, mudança de passo para esse Santos, que precisa de um rumo. E quando eu falo que o Santos precisa mais do Neymar do que o Neymar precisa do Santos, é pensando nisso. Esportivamente, o Neymar vai ajudar muito o Santos.
Mercadologicamente não precisa nem falar. O Neymar junto, todos os clubes, somados, todos os clubes do futebol brasileiro, no Instagram, o Neymar tem mais seguidores do que todos juntos. Então, questão de mídia é muito benéfico para o Santos e para o futebol brasileiro. O Neymar tá aqui. Questão de retorno de patrocínio é muito benéfico para o Santos o Neymar estar aqui. Questão de uso de imagem, questão de até atrair novos jogadores. Tudo isso vai vir no pacote Neymar Júnior. Ah, Pedro, mas pode vir confusão? Pode, mas ele está em casa. Eu acho que as confusões serão bem menos polêmicas do que é quando ele estava longe. Porque aqui no Brasil a gente tem um negócio que quando o cara tá fora ele é o pior de todos. Ele é o sacana, ele é o mau caráter. Mas quando ele tá aqui perto, a gente quer ter o prazer de acompanhar. A gente quer ter o prazer de ver. A gente quer ter o prazer de zoar. A gente quer ter o prazer até de xingar esse cara. Só que a gente quer ter ele aqui. Foi assim quando o Ronaldo voltou. Eu já ouvi de muito palmeirense que se segurou para não comemorar o gol lá no Prudentão. Quando o Ronaldo voltou. E passou o jogo inteiro xingando o Ronaldo. Só que na hora que o Ronaldo fez o gol, falou: putz, é o Ronaldo. É um ídolo nacional. Goste ou não da figura do Neymar. Goste ou não do Neymar como pessoa. Goste ou não das opiniões políticas, enfim, que ele possa ter. Mas ele é um ídolo do futebol nacional. Ele é o melhor jogador que surgiu no futebol brasileiro desde os anos 90. Ele é um jogador, talvez um dos jogadores com mais talento da história do futebol mundial. E ele vai jogar aqui, no nosso quintal. Vai jogar um campeonato paulista. Vai jogar um campeonato brasileiro. Talvez, né? A gente não sabe ainda o tempo de contrato. Mas ele vai estar aqui. E você que não gosta do Neymar, você vai poder ir lá e falar: putz, é o Neymar, hein? Aí, Neymar, seu isso, seu aquilo. Aí ele tame uma caneta. É o Neymar. A gente vai poder ter esse prazer. A gente vai poder ter esse gostinho. Ah, Pedro, mas você é corintiano, você tá feliz com o Neymar? Pô, eu tô feliz pra caramba que o Neymar vai jogar no Brasil. Mas muito feliz mesmo. Porque vai ser entretenimento puro. Um dos melhores jogadores da história do futebol jogar no Santos. Na casa dele, com a 10 do Santos. Precisa voltar a ser a 10 do Santos. Precisa ter o peso de uma camisa 10 do Santos. E ele tem isso aí. O que vai ser do Santos pós-Neymar? Muito tem se falado do que vai acontecer depois da chegada do Neymar, que deve ser anunciado amanhã ou quarta-feira. Se fala numa SAF em que o Neymar é um dos proprietários, o pai dele, no caso, seria um dos proprietários. Se fala em uma SAF em que os árabes, que o liberou agora há pouco, do contrato, esses caras serão os donos do Santos. Se fala até no Neymar ser a última cartada para que se mude o estatuto do Santos, que hoje deixa ser vendido 49% do futebol, para que seja 90%, 70%, como são as maiorias das SAFs do Brasil, pro Neymar pai. Muito tem se falado disso. Antes de conseguir essa mudança, antes de se conversar sobre SAF no Santos, eu acho que é importante o torcedor santista entender que é preciso mudança. E foi o Marcelo Teixeira, que é o mesmo cara do início dos anos 2000, e o Santos teve 3, 4 mandatos aí que acabou com o clube. O Santos precisa de uma mudança estrutural gigantesca, talvez hoje, do futebol brasileiro. O Santos seja o clube da Série A com uma pior estrutura física. O Santos tem a pior estrutura física do futebol brasileiro hoje, dos clubes da elite. E isso precisa estar no pacote Neymar. Seja pro árabe, seja pro Neymar pai, para quem quer que seja. O Santos precisa de uma mudança estrutural. O Santos precisa sair das cordas que ele está se encontrando.
Eu lembro que quando o Pelé morreu, eu falava: o Santos ou vai ser o maior clube do mundo depois que o Pelé morrer, ou ele vai acabar. E talvez o Neymar seja a última saída para que ele não acabe, tá? Quando eu falo acabar, vai passar muito tempo longe das glórias que o Santos sempre teve. O Neymar eu acho que é a última cartada para isso. E aí é o Neymar que vai trazer dinheiro de patrocínio, é o Neymar que vai trazer visibilidade, é o Neymar que vai trazer mídia, é o Neymar que vai trazer todo o pacote Neymar Júnior nessa chegada. Mas antes de pensar em tudo isso, o Santos precisa pensar em mudança. Vai ser a SAF? Então estude para que seja uma SAF bem feita. Vai ser o Neymar como parte do 49% investindo ali? Que seja feito de uma forma correta. Que o clube não seja prejudicado nessa negociação. Porque o Santos é gigante. O Santos é gigante. E o Santos precisa sim de uma mudança estrutural. Onde o Neymar vai jogar nesse Santos? O Santos hoje, eu acho que o Neymar se encaixa como um ponta de lança, atrás do Tiquinho Soares. Como um camisa 10 engante mesmo, como foi na Copa do Mundo de 2022. O Neymar atrás do centroavante, com 2 pontas abertos, ele como o meia pifador. Talvez o prime dele no Paris Saint-Germain foi assim, mas um pouco mais para o lado esquerdo, que é, segundo ele, na entrevista com o Romário, é o melhor Neymar que já foi visto, é esse Neymar. Ele vai jogar, vai chegar, vai deitar o cabelo aqui. Você pode ter certeza disso, que ele vai deitar e rolar no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Se ele conseguir jogar o mínimo possível, ele vai deitar, porque o nível dele é muito acima dos outros. Ele só precisa estar bem fisicamente e mentalmente para conseguir fazer isso. Mas o pouquinho que ele fizer já vai ser muito superior aos outros. O Santos precisa de reforço? Precisa. Mas vamos pensar um meio para frente do Santos com Guilherme, Neymar, Soteldo e Tiquinho. Nem sei se vai jogar desse jeito, mas é um quarteto bem bom, bem técnico. Precisa ser mais combativo. Talvez o Soteldo abra espaço para o Tassiano, que é um cara que se entrega muito. Mas vamos colocar aí Guilherme, Neymar, Tassiano e Tiquinho. É de um bom nível. Se encaixar, se todo mundo tiver afim, se o Neymar tiver afim, pode dar liga. E o Santos precisa dessa liga para seguir pelo menos no patamar Santos, né? Que é a elite do futebol brasileiro, que é disputando títulos, que é até revelando novos jogadores, que faz tempo que não cai um raio lá na Vila. E toda vez cai, mas já está numa seca aí de bons anos. Para a seleção brasileira, o que a gente pode esperar desse Neymar? Para mim vai depender muito do tempo de contrato dele aqui. Se o tempo de contrato dele for de 1 ano e meio até a Copa, só que com alguns gatilhos para que ele volte para a Europa, se ele tiver essa pretensão de voltar para a Europa, eu acho que aí ele volta, faz 5 meses estupendos e vai embora. Agora, se for de 1 ano e meio, dá para se pensar na seleção brasileira com o Neymar a longo prazo. E convocar ele. Então, acho que deve convocar. Só que convocar para observar, para saber como é que ele tá. Se for, convoca para jogar 10 minutos, convoca para jogar 10 minutos, qual o problema? Para ele estar perto da seleção. Porque não dá para pensar em seleção brasileira hoje em dia sem ele. A única chance do Brasil ser campeão do mundo em 26 é o Neymar estando bem. E não que os outros sejam ruins, não. Longe disso. É que a seleção brasileira depende dele. Depende para chamar torcedor, depende até para montar um sistema tático em torno dele. Eu não vejo um técnico chegar na seleção brasileira hoje, principalmente se for técnico brasileiro, e falar assim: não preciso do Neymar, igual o Felipão fez com o Romário. Hoje é impossível, porque não se tem jogadores do nível dele. E a seleção precisa sim dele, precisa sim do Neymar inteiro, precisa sim do Neymar vivo, para que pelo menos chegue bem na Copa do Mundo, que vai classifica
Todo mundo. O Neymar vai jogar a Copa do Mundo de 2026. Só resta saber se como jogador do Santos ou como jogador de algum outro clube do mundo. Show? Fui. Curte o vídeo aí, pô. Mó legalzinho ficou o cenário, né? Gostou? Tem um monte de camisa pra você conferir. Fui, tchau!